Olá, tudo bem com você? Estudando muito? Espero que sim, né? Porque toda hora que você abre um site especializado em concurso público, você até se assusta, né? Com aquele mundo velho de concurso público que está saindo. Cuidado para não desesperar. Às vezes são tantos editais de concursos públicos saindo ao mesmo tempo, que o candidato fica até perdido. Oh, meu Deus do céu, para onde é que eu vou, né? Eu vou tentar esse concurso A, vou tentar o concurso B, vou para o concurso C. Calma. Defina o foco. Eu vou prestar concurso para esse cargo. E a partir daí, inicie a sua preparação planejada. Não fique dando tiro para tudo quanto é lado, porque senão isso pode ser prejudicial. Ah, pessoal, minha vontade é ser analista judiciário do TRT. Ah, não, minha vontade é ser auditor fiscal da Receita Federal. Ah, não, meu sonho é trabalhar no Banco Central. Olha, vá fazer a sua definição diária. Como assim? Vou definir, vou estudar para a área fiscal. Ah, não, vou estudar para os tribunais federais. Ah, não, eu vou estudar para a carreira bancária. Ah, não, vou estudar para a área militar. Faça essa definição e, a partir daí, inicie a sua preparação. Por quê? É muito complicado você dar tiro para tudo quanto é lado. Fica aí o recado, porque se isso acontecer, você acaba prejudicando a sua preparação. Em breve, eu vou voltar aqui para a gente tratar um pouquinho sobre esse planejamento, ok? Então, olha só, se você quiser mais informações de imediato, acesse lá o site www.professorfabianopereira.com.br. Lá, além de várias dicas de preparação, você ainda vai encontrar dezenas de aulas gratuitas, correção de questões, por exemplo, das principais bancas examinadoras do país. ESAF, FCC, CESP, FGV. Acesse lá que você vai gostar, tenho certeza. 0800, né? Aí fica bacana. Vamos corrigir uma questãozinha do CESP hoje, para a gente antenar, para a gente revisar os pontos principais do direito administrativo? Vamos lá. A questão diz o seguinte, é uma questão do concurso de técnico judiciário TJ de Roraima, questão de 2012. Acerca da administração direta e indireta, julgue os itens subsequentes. Primeiro, a administração direta compreende os órgãos e as pessoas jurídicas de direito público que prestam serviços típicos de Estado. No âmbito federal, integram a administração direta os ministérios e as autarquias. Errado, né? Questãozinha light, muito fácil. Mas se você não ficar atento, você pode errar. Olha só, a administração direta é composta pela União, Estados, municípios e Distrito Federal. E os seus respectivos órgãos. Por exemplo, lá no âmbito da União, nós temos diversos órgãos e sua estrutura. Quer ver um exemplo? A Receita Federal do Brasil é um órgão que está dentro da estrutura da União. O Supremo Tribunal Federal é um órgão que está dentro da estrutura da União. Os ministérios, Ministério da Fazenda, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, são órgãos, todos integrantes da estrutura da União. Nós bem sabemos que a União possui personalidade jurídica. A União possui. Agora, os órgãos não possuem. Grave isso aí. Órgão não tem personalidade jurídica. Certinho? Na administração pública indireta nós temos autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e, em algumas situações, consórcios públicos de direito público. Então veja, a questão está dizendo que integram a administração direta os ministérios e as autarquias. Ministério integra a administração direta? Não integra, não. Ou melhor, né? Autarquia integra a administração direta? Não integra, não. As autarquias integram a administração pública indireta. Aí sim, ministérios integram a administração pública direta. Então a questão colocou autarquias e órgãos públicos dentro de administração direta. Errado. Vamos puxar a autarquia e trazer para a administração pública indireta. Aí a questão ficaria certa. Mas do jeito que está aqui, ela está errada. Beleza? Vamos lá para o segundo item da questão. Tanto a criação quanto a extinção de órgãos públicos depende da edição de lei específica.
Contudo, a estruturação e o estabelecimento das atribuições desses órgãos, desde que não implique aumento de despesa, podem ser processados por decreto do chefe do Poder Executivo. Certo ou errado? Certinho. Olha só. Criação e extinção de órgãos públicos só pode ocorrer por meio de lei. Criação de cargos públicos só pode ocorrer por meio de lei. Certinho? Em relação a esses tópicos, não se questiona. Agora é o seguinte, o artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal, ele diz com todas as letras que o chefe do Executivo, neste caso, o presidente da República, ele tem a prerrogativa de organizar a administração pública federal por meio de decreto. Decreto? É isso mesmo. É o famoso decreto autônomo. Decreto autônomo? Não é este o momento de falarmos sobre ele, não. Posteriormente, nós vamos trocar ideia sobre esse decreto autônomo aqui. O fato é que agora você tem que guardar o seguinte. O presidente, através deste decreto autônomo, ele pode organizar a administração pública federal. Internamente, por exemplo, a estrutura desses órgãos. Ele não pode criar ou extinguir órgãos públicos por meio de decreto. Quando ele for fazer a movimentação, a organização desses órgãos, ele também não pode aumentar a despesa. Pode até usar o decreto para colocar a coisa funcionando. Mas quando editar o decreto, esse decreto não pode ensejar aumento de despesas. Ok? E nem pode criar ou extinguir órgãos públicos. No mesmo sentido, se um cargo público ele só pode ser criado por lei, em regra, ele é extinto por lei. Isso que nós temos que guardar. Contudo, entretanto, todavia, é possível que um cargo público seja extinto por decreto autônomo, desde que este cargo público esteja vago, esteja vazio. Então a regra é, cargo público, para criar, só lei, não tem conversa. E para extinguir, depende. Se o cargo público estiver provido, ou seja, estiver ocupado com alguém exercendo as funções daquele cargo, ele não pode ser extinto. Por decreto, tá? Só pode ser extinto por lei. Mas se o cargo público estiver vago, estiver vazio, aí sim, ele pode ser extinto por lei ou por decreto autônomo. Não é fácil? Vamos voltar aqui então na questão 2. A questão 2 está dizendo o seguinte, ó. Tanto a criação quanto a extinção de órgãos públicos depende da edição de lei específica. Contudo, a estruturação e o estabelecimento da atribuição desses órgãos, desde que não impliquem aumento de despesa, podem ser processados por decreto do chefe do Executivo. O detalhe importante aqui é o seguinte. Ó. Primeiro, a questão disse que órgão público só pode ser criado por lei específica. E aí, órgão público só pode ser criado por lei específica? E aí, pense. Só lei específica, complicado, né? Não existe uma menção expressa à necessidade de lei específica. Entretanto, a banca considerou a questão correta. Certinho? Ah, mas eu não concordo que o órgão público pode ser criado por meio de uma lei, não precisa ser necessariamente lei específica. É, porque quando a banca colocou lei específica aqui, era no sentido de uma lei criando o órgão. Não seria uma lei somente para tratar daquele assunto. Esse que é o problema. Então, a banca considerou a assertiva 2 correta. Certinho? Daria para questionar? Daria. Mas não foi anulado. Foi mantida. Então, grave para a prova. Criar órgão público, extinguir órgão público é por meio de lei. Criar cargo público, extinguir cargo público por meio de lei. Agora, organizar internamente os órgãos públicos pode ser por meio de decreto, desde que não aumente despesas. Para extinguir cargo público, pode ser por meio de decreto, desde que o cargo público esteja vago. Certinho? Nos encontramos lá no meu site, tá? www.professorfabianopereira.com.br. Anote aí e até a próxima. Tchauzinho.